Pessoal, nesses 8 anos de história da Arion, né, são várias histórias, a gente vai conversar bastante aqui, mas a gente tem que ir lá para a origem, né? Somos 4 sócios, eu, Thiago, Fernando, Carlos, e não sei se todos sabem, mas eu, Thiago e Fernando somos advogados. O Carlos, que é o engenheiro, vai chegar a parte quando ele ingressou, né, como que a sociedade surgiu, mas vamos remeter lá na primeira sociedade, que foi um escritório de advocacia. Tem uma origem aqui diferente, né? O meu encontro com o Thiago, depois o Thiago e o Fernando. Vou contar primeiro a minha versão. Isso daí lá em 2012, né? No começo de ano, eu estava em casa num sábado, no antigo Orkut, né? Eu acho que era Orkut, não sei se era Facebook, mas eu acho que era Orkut. E aí eu vi uma mensagem do Thiago Macena. O Thiago Macena é contemporâneo de faculdade, já nos conhecíamos, eram colegas, mas não tinha bastante tempo que eu não conversava com ele. E ele postou quem que topa aí no Tupi e Guarani de Divinópolis, Série B do Campeonato Mineiro. E aí, né, viciado em futebol, tava à toa, eu falei assim, não, vou lá. E aí marquei com o Thiago. Clássico indígena. Clássico Tupi e Guarani, isso aí. E aí, né, naquele clássico, né, futebol de alto nível, evidentemente que surgiu outros assuntos também, porque o jogo não estava ajudando. E aí o Thiago comentou comigo que já tinha conversado, pensando naquele momento eu estava estudando para concurso, aquela coisa que eu já vi que não era muito o que eu queria, já estava pensando num novo caminho. Mas aí o Thiago falou, ó, que já estava conversando, se eu lembrava do Fernandinho, lá do meu calor, eu falei, claro, tal, que já tinha conversado. Então dali foi a sementinha para começar. E aí eu acho que os dois podem contar um pouco como é que foi esse encontro antes, né? Pra gente se encontrar nesse caminho e aí contar para vocês um pouco como que de fato surgiu a sociedade. Tem aí, né, uma estrada aí de setor elétrico, tem 30 e poucos anos, e tem aí uma parte desse tempo trabalhado em conjunto aí com o pai do Luiz, né, o Sr. Luiz. Então a gente tinha já trilhado caminhos diferentes, eu estava numa empresa, a gente trabalhou junto na Energisa, mas já estávamos já em outras empresas, e eu estava entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, estava retornando aqui, minha família é da região, né? Estava voltando para Juiz de Fora e aí, coincidentemente, a gente teve um contato por telefone, eu e o pai do Luiz, não conhecia nenhum dos três, mas conversamos, então ele, olha, vamos bater um papo aí, a gente se encontrou. Como eu estava em trânsito voltando para Juiz de Fora, eu fiquei uns 2 dias hospedado naquele solar flat ali da Getúlio, e o Luiz Paina foi até lá, tentando conversando, o que você está fazendo, não estou fazendo, estou na empresa, e coincidentemente nós dois estávamos num momento complicado nas duas empresas, né? Só que um acabou não falando com o outro, não, estamos indo, não sei o que e tal. E aí quando terminou a conversa toda, né, se tem alguma oportunidade de estar fazendo algum tipo de serviço dentro da nossa área para outra empresa, no fim da conversa mesmo eu falei, olha Luiz, pô, cara, tem um negócio que eu estava querendo fazer, que era juntar a área de engenharia com a área de direito. E aí nesse final dessa conversa eu falei, cara, eu queria fazer isso aí, tentei, porque acho que é uma coisa que tem interessante, levar alguma coisa de direito de energia para o consumidor, tentar trabalhar alguma coisa nesse sentido. E o Luiz, né, o Luiz Pai, falou comigo, olha, cara, meu filho acabou de abrir um escritório de advocacia. Você não liga para ele? Eu falei, não, eu ligo sim, vou ligar para ele e tal, mas aquela conversa mesmo de fim de papo. E aí o Luiz foi, né, saiu dali do Solar Flat e ele, daí a pouquinho, voltou e falou, ô Carlinhos, olha só, acho que ele deve ter passado aí no escritório, que era pertinho ali, né? Aqui ó, tá aqui o cartão do meu filho, do Luizinho. A história da Arion é muito curiosa, né? Porque nesse momento que a gente está aqui, nem existe Arion. A gente já citou, né, meu pai, que hoje em dia trabalha na empresa, então ele fez parte dessa origem. E nesse primeiro serviço, o Cleoberto, que está com a gente há muito tempo também, foi um dos acionados para ajudar a prestar esse serviço. Então realmente a gente tem pessoas muito importantes aí na nossa história. E nesse momento a gente conseguiu ter resultado e a gente viu, juntou as duas coisas, né? O Carlos comentou, ele estava numa empresa que ele queria levar esse projeto adiante, mas não estava dentro da estratégia dessa empresa que ele trabalhava, então os projetos que ele estava vislumbrando não estavam sendo muito abraçados. A gente, com o escritório começando, a gente viu a oportunidade também, né, de trabalhar com grandes clientes e falamos assim, fomos nos conhecendo mais ao longo desse período e aí a gente começou a prestar o serviço ainda sem formalizar a Arion, mas surgiram outras possibilidades mais ou menos na mesma linha. Então era interessante porque o Carlos estava em Belo Horizonte, a gente aqui, e aí eu acho que na época até Não, mas na proposta do serviço, supondo que fosse R$5.000, o Carlos falou assim,
põe 5 mil reais, não, põe 5 mil reais, 123,42. Aí a gente descobriu que toda aquela engenharia de conta era uma grande falácia. Não é falácia. É uma ação de melhor. É uma tática, não é uma falácia. Ganhou a gente. Foi uma tática. Olhando agora nos olhos dos nossos clientes atuais, tá? Isso não acontece, mas hoje em dia também. Não. A gente profissionalizou, isso foi só os primeiros, só. Fica tranquilo. Não, mas também era o seguinte, o pessoal tinha não era que no chute não, você tinha uma base, né? Era só o acerto final. Era o acerto final pra você. Detalhe, chute consciente. Vou falar a verdade, pessoal, isso é mais superstição do que tudo, porque quando você bota o número cheio, dificilmente a proposta fecha. Aí quando você bota o número quebrado, aí é a superstição de botafoguense. Aí não entra não, que é difícil, é complicado de explicar. Mas coincidiu bem, né? Porque eu acho que assim, na época do escritório, a gente estava com uma estratégia toda de se especializar em algo, mas ninguém queria se especializar, vamos ser civilista, vamos ser tributarista. E aí essa vinda do Carlos, né, coincidiu assim com o timing da gente, assim, sensacional, porque se talvez fosse há 2 anos antes, quando a gente estava abrindo o escritório, eu não sei se a gente ia ter a mesma pegada, a mesma visão, mas a gente já tinha ali caminhado, já tinha tomado aquelas primeiras pancadas da advocacia, da militância e tudo. Então acho que teve esse timing aí perfeito também. Agora, e nessa junção, cara, eu quero só contar o seguinte, porque beleza, tava fluindo, a gente fez esse serviço, estava já dando resultado imediato para o cliente, foi uma ação rápida, a gente nesse cliente especificamente tinha um percentual do ganho dele, então assim, já começou a gerar uma receita para a gente poder prospectar outras coisas, tivemos outros pequenos serviços, mas muito ainda sem identidade, né? O Carlos é um cara conhecido de mercado, a gente, né, começando o escritório, mas assim, a gente ainda não tinha parado para assim, vamos formalizar o escritório, vamos juntar oficialmente, as coisas estavam fluindo. Até que um dia, nessa mesma primeira empresa que foi a origem, nessa reunião acho que foi o Thiago e o Carlos, né? Não, deixa eu te contar a história, nós somos, essa empresa, passamos a ter uma confiança muito grande, nós somos chamados inclusive para problemas que eles tinham com a distribuidora, que ela na época era a Eletropaulo, né, uma empresa de São Paulo. Então nós fomos para uma reunião, eu, o Thiago e o diretor da empresa, lá na sede da Eletropaulo. E aí o Thiago teve uma experiência aí que vai contar para nós como é que foi. Rapaz, todo mundo junto na reunião, e eu tinha me preparado para aquela reunião, para aquele debate todo e tal, e o povo só falava Montovani, para lá, Montovani para cá. Até que chega na reunião, esse diretor fala assim, eu trouxe aqui o Montovani e os seus advogados. aí eu voltei injuriado lá, falei, cara, não dá mais não, cara. Nós temos que ter um nome. Pra uma banda, tava batizado, mas pra uma empresa não, né? Não, aí nós vamos ter que criar uma nova empresa aí. Chegou nessa mesa aqui que tava lá no escritório, já chegou nervoso demais. Porra, não tem identidade nenhuma. Tô na reunião com a Montovani e seus advogados, você é banda dos anos 80. Ô Luiz, uma coisa que eu tô pensando aqui, você lembra do nosso primeiro grande contrato, assim, que a gente fechou? Ó, o primeiro grande... Foi esse de pra época, né? Esse de locação dos medidores, foi grande. Esse, mas de repente começaram a vir nomes assim, que a gente via só pela televisão, de notícia, né? Nomes de peso, e de repente eram clientes nossos, então cada contrato era muito celebrado. Então, né, Fernando, a gente que vem de uma origem de advocacia, meio assim, quase que provinciana aqui da cidade e tal, ali eu acho que virou a chave, né, porque a gente tá ficando grande, né? Virou a chave, eu lembro direitinho quando a gente começou a fazer certos contratos que passavam ali, né, a gente tá falando aqui agora de mercado livre de energia, que são os grandes consumidores que podem optar pelo seu tipo de fornecedor, pelo fornecedor A, fornecedor B, ele não está só restrito à distribuidora de energia. E aí, por conta disso, naturalmente, os contratos vinham contratos de 12, 24, 36, 5 anos de contrato. E aí, pum, parava aquele contrato de 5 anos, vocês devem imaginar o tamanho da cifra desse contrato de 5 anos, né? Então a gente via aqueles contratos assim, aquele frio da barriga, aquela espinha gelada, e aí realmente foi assim, pra mim foi um divisor profissionalmente falando, porque a gente começou a lidar com uma responsabilidade ali, financeiramente falando, muito grande. E a consequência disso também que uma outra responsabilidade que também não deixa de ser financeira é a responsabilidade de estar intervindo e participando da vida de dezenas de pessoas. Porque quando a gente estava ali naquela coisa advogando, por conta própria começando, e mesmo quando a gente começou a área, né, eu acho que o caso é uma história diferente, mas principalmente nós três,
né, todo mundo na época, ninguém era casado, ninguém ainda tem filhos. Casado, eu posso falar que ninguém ainda é casado aqui, mas é um dia. Algumas horas, né? Algumas horas. Daqui a pouco tem mais gente casada. Mas assim, então assim, a responsabilidade é menor, né? Você está mais disposto a arriscar, tomar alguns riscos. Mas de repente você começa a contratar e são vidas ali, são famílias ali. Uma coisa que foi bem marcante foi uma conversa que eu tive com o Carlos, que foi um final de ano. Aí todo final de ano a gente sempre fazia, o Thiago sempre vinha trazendo algumas ideias de brindes e tudo. O Luiz também participando bastante. Aí eu virei pro Carlos e falei assim: Carlos, já contou quantas vidas hoje dependem da área? Era 11, foi bem marcante. Na época era 11. Até que veio a pandemia, né? E eu acho que assim, a pandemia todo mundo vai contar suas experiências de pandemia, com certeza quem está nos ouvindo aqui vão ter inúmeras histórias. Mas me marcou muito que foi uma tomada de decisão extremamente rápida. Eu lembro que foi sexta-feira, 13 de março. Quando foi quarta-feira, dia 11, eu estava lendo um catatal de mensagem, de artigo de jornalístico, tudo que tinha sido publicado e estava disponível, eu estava tentando ter acesso, e eu lembro da gente trocando mensagem nos grupos, de WhatsApp, em e-mail, e todo mundo polvorosa. Dia 16 a gente tomou a decisão. Dia 13 a gente tomou a decisão, sexta-feira. Dia 16 ninguém pisou aqui. Vieram algumas pessoas para pegar computador, teclado, mouse, que foi aquela coisa de todo mundo, né, de pandemia. E aí a gente tomou uma decisão muito rápida, porque o decreto ele veio na semana do dia 16, mas no dia 16 a gente já tinha tomado essa decisão. E foi uma onda, né, que veio, né, muito rápido, porque eu tenho algumas lembranças. Todo ano, né, o Bahamas, que é cliente nosso, faz um encontro, traz um economista de peso para contar como é que foi o ano passado e projetar. Então, assim, era uma projeção de ano, com isso, à margem disso, com um breve comentário que lá na China está acontecendo isso assim, algumas semanas antes. Então, assim, não foi um negócio que, tipo assim, as pessoas estavam esperando. Então, de repente... Mas teve ali uma decisão nossa que foi, que eu gosto de lembrar porque eu sinto muito orgulho disso, que foi assim, a gente colocou todo mundo, a gente não deu férias, a gente não deu folga remunerada, tirou do banco de horas, a gente simplesmente botou todo mundo em casa remunerado, sem trabalhar. Isso foi durante cerca de 15 dias. Isso. Que foi todo o final do mês de março e a primeira semana do mês de abril, até que teve a primeira legislação que saiu. A decisão foi assim, a saúde em primeiro lugar, depois a gente pensa... Eu lembro bem, porque a gente lida com um público muito variado, formações variadas. Sim. O próprio time nosso, olhando com descrédito num primeiro momento, né, que foi até a história que a gente acabou vendo que muita gente no Brasil, até hoje, infelizmente, ainda é descrente disso, mas naquele momento que ninguém sabia de absolutamente nada, foi um choque muito grande. Muita gente, não, tudo bem e tal, mas todo mundo abraçou. Por mais que individualmente existissem as descrenças, coletivamente o time todo abraçou. E também na área comercial, né, a gente ao longo do caminho, e a gente teve uma formação de empresa que diminuiu o nosso impacto. Porque assim, o comercial das antigas, né, que o Carlos lá atrás ele já participou, era muito aquele comercial do cartãozinho, de porta em porta, e a gente já era digital, né? Tem uma participação importante do Igor também, né, seu filho, trouxe essa ideia do embalde marketing lá atrás, as técnicas o pessoal chama de inside sales, né, de ter o contato também primeiro aqui no escritório, fomentar a venda para amadurecer ela primeiro, para ir depois sim pensar. Isso já nos deixou um pouco preparados, porque aquela empresa que tinha na essência a coisa física do olho, da presença, ela ficou perdida, demorou até ela se adaptar. A gente basicamente, o comercial teve que, assim, a reunião de fechamento, a gente teve que adaptar para fazer ela de vídeo. Mas aqui, né? Mas foi aquela descoberta, assim, que foi até motivo, dentro dos alívios que a gente tinha também, né, nas conversas, pra gente também, afinal de contas, a gente tem que levar a vida, né? Então, dentro daqueles momentos de alívio cômico, não, essa reunião bastava ser um e-mail. A gente descobriu exatamente isso na pandemia, né? E a gente estava bem preparado para isso. Eu acho que foi uma transição muito, muito tranquila, porque aqui todo mundo já tinha um know-how, todo mundo era sempre no computador, e aí realmente até teve
teve e-mail do marketing com código de conduta online. É isso, são essas adaptações. Mas para nós lá do administrativo a gente tomou uma decisão e, né, que a gente concordou aqui, enfim, que foi, vamos implantar a contabilidade. Isso foi no primeiro mês de pandemia. A gente aproveitou ali aquele momento meio esquisito e vamos implantar, internalizar, né? Vamos internalizar a contabilidade. E ali foi uma decisão gente grande, né? Acho que um fato interessante que a gente falou um pouco até agora, uma das coisas que eu acho que nasceram na área e não da gente, é a questão como se fosse da harmonia, né? Do time unido, do cafezinho, todo mundo conversando, das peladas que a gente marcava, do churrasco de final de ano. Então o clima da empresa sempre foi muito destacado. Às vezes, né, naturalmente, quando tem um desligamento, a pessoa responsável pela RH, ela sempre faz as perguntas. Então, assim, pode ter alguma insatisfação aqui ou ali, um ponto de melhoria, de processos, de remuneração, alguém pode, tudo normal. Mas todo mundo destaca o clima, o ambiente. E muitas pessoas, assim, estavam acostumadas, todo mundo estava acostumado com aquilo. E de repente, a gente fazia as reuniões todo dia de manhã, segunda-feira, né, tinha o Thiago falando, o discurso inicial ali da semana, motivacional, alô semana, o nosso coach. É isso, tinha. Então, assim, realmente, isso foi um baque muito grande. Eu acho que esse também foi um baque muito grande que a gente ainda está vivendo, né, porque a gente, mesmo quando depois as atividades foram voltando, começando a voltar ao normal, principalmente a parte de campo, a gente continua de home office, a parte administrativa toda, a parte de engenharia que não vai a campo também. Então, isso é uma coisa que a gente, vamos dizer assim, perdeu, uma consequência ruim dessa pandemia, porque a gente tenta, né, a gente tem as integrações, as conversas pelo vídeo, mas não é a mesma coisa, agora, né? Tem que ser mais ativo isso, né? Antes era quase que espontâneo, agora não, agora tem que ser realmente provocado, porque está cada um no lugar. É isso. A cultura, desde o momento que a gente sentou e topou fazer ali na Alfield a área, ali já tinha uma semente cultural, não tem como. Só que à medida que a gente foi, vem o senhor Luiz, vem o Cloberto, vem o Yuri, na época veio o Bruno, o Matias, e a gente foi crescendo com o time e outras pessoas agregando, a gente começa a misturar aquela cultura inicial que é tradicionalmente dos fundadores, com esse tanto de gente boa que vai passando por nós. E aí vai ficando a cultura, vai mesclando. Então realmente na hora da pandemia, esse foi um time muito bom. E aí veio realmente a estruturação do nosso código, que nada mais foi do que consolidar pontos realmente que eram ali batidos já, conhecidos, percebidos por todo mundo que estava aqui, como vocês falaram. E também veio essa vontade de inovar. E ali, Fernanda, a gente, na verdade, assim, né, foi uma construção bem coletiva, né, porque a gente abriu o processo conduzido lá pelo Nicolas e tal, para ouvir todo mundo, assim, todos os setores, todos os colaboradores, porque de fato, assim, a cultura da área não é mais a cultura do Fernando, do Carlos, do Thiago e do Luiz, né, é uma percepção coletiva. E ali a gente foi, assim, totalmente de peito aberto para ouvir. E tem coisas positivas. Doa quem doer. Porque assim, é muito bom você ser elogiado, ter as forças ali destacadas. Mas também tinha todo mundo ali destacando que achava que podia de ponto de melhoria e tal. Então assim, tem que ter bastante humildade também de saber que a gente é uma eterna construção, né? Então assim, a empresa é uma empresa viva que tem que evoluir. E a gente tem consciência, né? Sempre teve das dificuldades, dos desafios, mas ouvir todo mundo foi muito importante, porque você sai daquela percepção individualista ali para ouvir realmente todo mundo. E dentro dessa caminhada, né, da pandemia, que foi a criação e a implementação do Código de Cultura, a gente também continua naquele caminho de construção de empresa, né? Então um caminho de olhar o que a gente tem hoje consolidado como linha, fazendo a retrospectiva. Então a gente começou na adequação, depois foi para a gestão no Mercado Livre, consolidamos lá em 2016 a fotovoltaica, né, que veio aquela onda, todo mundo começando a falar em gerar a própria energia, a gente se estruturou. E também a diferença é que no Mercado Livre, os dois serviços a gente trabalha a nível nacional, então a gente presta serviço do Brasil inteiro, enquanto na fotovoltaica, por uma estratégia comercial, a gente faz em Juiz de Fora e região. E aqui na cidade a gente consolidou também, eu acho que como a principal empresa, né, grandes projetos aqui, o Terraza, Souza Gomes,
Camilo dos Santos, Oxetil, lá em Maripá, então a Kipper, né, mais recentemente. Então assim, realmente grandes projetos. E a gente via um novo movimento. Depois que a gente se consolidou, né, nesse mundo da fotovoltaica, alguns clientes falando assim, mas você tem aquele modelo de desconto na conta? E a gente, não temos, né? E é muito doído, né, pro comercial falar que não tem. Né? E aí a gente falou assim, não, peraí, gente, a gente sempre se adaptou, sempre buscou entender, né? E aí, assim, pode ver que o primeiro valor aqui é clientes encantados, né? Então a gente tem que encantar o cliente. Então, assim, poxa, como que um cliente ali que a gente não consegue atender uma demanda, vamos botar assim, nesse mundo de energia, vamos nos adaptar. E aí a gente, mais uma vez, estudou, pensou como, viu o modelo, né? Esse modelo já existia no mercado, basicamente são as grandes fazendas solares. Então você vai para um lugar um pouco mais remoto, onde a terra é mais barata, faz grandes usinas, e aí existem pontos positivos, mas também algumas dificuldades, você tem que aprovar o projeto, ter linha disponível de transmissão, e demora muito tempo, custa caro. E a gente falou assim, não, vamos fazer um modelo igual, mas diferente, vamos dizer assim, né? Vamos levar para o consumidor final a mesma ideia dele ter um desconto na conta sem nenhum investimento, mas pensando em micro-usinas, né? Isso é uma questão técnica, usinas até 75 kW de demanda. E aí a gente criou, falou, como é que vai ser isso? A gente vai construir, mas não vai ser uma grande fazenda para compartilhar. Vamos fazer sob medida. E daí surgiu o nome, né, dessa linha de negócio, que é o geração sob medida. Que a gente leva, né, a energia para o cliente, a gente investe e o cliente recebe essa energia. No final das contas, resumidamente, ele tem uma redução comparativa com a distribuidora de até 20% sem ter investido nada. O que eu vejo aqui, a gente também tem uma agilidade muito grande de leitura do mercado. A gente não para. Eu, particularmente, já estou pensando aqui para os próximos anos, só não vou falar porque tem concorrência vendo aí, não pode falar que eu né? Depois a gente conversa umas três aqui, porque, mas já, principalmente nesse setor elétrico, tem muita coisa por vir. E a gente sempre teve essa característica de estar buscando os desafios e novas linhas de negócio nesse intuito de cliente encantado, de levar resultado. Para mim, o grande sucesso nosso é esse aí. Uma coisa que foi muito legal, né, esse encontro aqui, porque quando a gente se propôs, né, fazer, né, relatar um pouco as histórias que foi o aniversário de 8 anos, então assim, deixamos sem roteiro, né, mais ou menos estruturamos como é que vai ser. E antes a gente conversou um pouco, a gente vai contar, mas assim, no meio aqui surgiu coisa que a gente já nem pensava. Então foi muito legal, eu acho, fazer essa lembrança aí e saber, né, que realmente, para chegar aqui hoje, muita coisa, né, que a gente passou. E então a gente sabe, né, que os desafios aí do futuro também vão ser da mesma forma. Então cada dia é um novo desafio, as novas... Eu acho que assim, o grande projeto, as grandes apostas para os próximos 2 anos da Arion, elas estão vindo no segmento de geração, né, com geração sob medida, com geração no Mercado Livre. Elas estão vindo também com uma aposta bem grande ainda na abertura do Mercado Livre. Está vindo ainda com força a questão dos projetos de geração na geração distribuída, que está aí para... Mais de uma fonte, né? Outras fontes. Está na beira de mudar a legislação. Então esses assuntos, acho que são os grandes assuntos das pautas certamente dos próximos 12 a 24 meses. Armazenamento de energia, né? Conversar bastante. Armazenamento de energia, mobilidade elétrica, tem muita coisa. E uma coisa que talvez é meio atemporal. Até chamar xamã para chuva, aí, já fizeram assim. Já fizeram oficialmente, inclusive. Uma coisa que é legal que, né, talvez assim, no Brasil é atemporal, né? Falar assim que a energia está muito cara, é uma dor para as empresas. Então assim, a gente podia estar talvez gravando esse vídeo lá em 2013, 14, 15, 16, sempre isso. Então, mas assim, realmente está bastante, né, tá sendo muito conversado, muito falado isso. Então hoje, com esse amadurecimento que o mercado já teve, essas soluções de geração, né, de todo mundo querer ter um pouquinho mais de autonomia, ela está muito forte. Então isso desde um pequeno comércio, claro também os residenciais, mas um pequeno comércio, até os maiores consumidores de energia. São regras, normas diferentes, né, e acaba que a gente também tem estudos e conhecimentos diferentes aqui na nossa equipe exatamente para abarcar essas necessidades, mas realmente talvez seja de diferentes tamanhos, mas essa questão da geração, de você gerar sua própria energia usando uma fonte, né, geralmente energia solar,
que também traz a ideia e o conceito da sustentabilidade, isso realmente está muito forte e é o grande caminho nosso aí, do nosso crescimento para os próximos anos também. Lógico, mantendo o que a gente já consolidou, mas tendo muito para fazer daqui para frente. Maravilha. Daqui a ano nós estamos aí. Nos vemos em breve. Em breve nós estamos de volta aí.